Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus amigos? Hoje continua sendo quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022. Eu sigo aqui para mais um fluxo de notícias no âmbito global das questões do RV-GCR. Agradeço a todos meus amigos inscritos no meu canal desde o início e a todos os novos inscritos que me conhecem diariamente através das recomendações do YouTube. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E no inteirinho dessas informações, meus amigos, o que eu pude colher de mais atual em todas essas informações dessas posições globais que vão ao encontro da concretização do GCR também, é o que eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá? Temos algo a dizer. Aqui estamos. Lembre-se, da última vez que conversamos, eu tinha algumas informações importantes sobre a nossa última ligação e eu realmente não esperava fazer essa ligação hoje. Bom, desde então fomos instruídos de que seríamos notificados a partir de terça-feira. Duvido que seríamos notificados antes da última meia-noite, mas as informações que chegaram na hora do almoço hoje e depois do almoço, e outro artigo também diz uma hora depois, sobre o fechamento dos mercados. Descobrimos que não está sendo o caso e vamos observar, e eu disse que faremos toda essa coisa. Mas estão dizendo que isso pode acontecer a qualquer momento e não devemos falar muito sobre algumas taxas que estamos recebendo no front bancário, mas gostaria de dizer para vocês que são muito boas. Os detentores de títulos se lembram de como estamos amarrados e não temos acesso ainda, e ainda estamos aguardando. A boa notícia é que, referente primeiramente ao Iraque, foi libertado do capítulo 7 da ONU. Então, seja qual for o capítulo, essa foi a última coisa que eles precisavam fazer sobre a publicação na ONU. Agora isso pode continuar e o que estamos ouvindo é que os vendedores de títulos e nós na grande T4 estamos começando em um start shotgun também de cano duplo. Isso significa que nós devemos ser notificados aproximadamente que a grande camada T4A e T4B indo juntas. Acredito que isso possa acontecer nos próximos dias e concordamos que todos esses links devem sair e todos nós temos que receber. Estamos à beira disso. Vamos começar e o grande público poderá ter sua chance de encontrarem os Redemption Center, irem aos bancos ou qualquer outra comunicação que seja, dentro dos tiers 2, 3 e 4, todos em total conformidade com o QFS, estarão prontos e eles vão todos ser notificados. Todos devem ser notificados antes para ter informações suficientes e podendo possivelmente ainda começar hoje ou sexta-feira. As equipes dos Redemption Centers estão de plantão. Estará de plantão amanhã também e possivelmente sábado até meio-dia. Alguns fatores estão sendo considerados na maioria, que está indo em conformidade para o QFS. Eles têm que trabalhar frequentemente e estão trabalhando 12 horas por dia. Eles também estão possibilitando que muitos detentores de títulos marquem suas consultas e estarão agendando isso pelos próximos dias para todos, pois estão disponíveis para estarem atendendo a toda esta grande camada de detentores de títulos. Há benefícios em usar os Redemption Centers para trocas.
Será coberto por um NDA, a lista de benefícios. Você receberá um cartão, terá chips, não é um cartão comum, que poderá utilizar para receber esses fundos e mexer nesses fundos. Acho que realmente é isso que está acontecendo, que temos informações que será breve, e devemos apresentar também os detentores dos títulos do Zimbábue e seus projetos para alcançarem as taxas mais altas. Eles realmente têm muito pouco tempo para ouvir os projetos agora, visto a grande quantidade de pessoas com títulos. Mas, enquanto saímos e respiramos, teremos vida nova. Algumas mudanças significativas estão por vir. Estou ansioso e me sinto bem de onde estamos. Obrigado a Jesus por quem você é em nossas vidas, a Deus que nos ama muito e deu o seu Filho a nosso favor, e obrigado pela vida que temos, que também que estamos próximos para uma grande visão em fornecer uma prosperidade. Obrigado, amém. Bom, meus amigos, são algumas notas de alguns pensadores e também obrigacionistas, né, que são envolvidos nesse processo. Opa, deixa eu acender a luz, fica melhor, né? São algumas visões e bancários também envolvidos nessas informações, pois passam informações dos Redemption Centers, que é muito importante. Eu acredito nesses processos, estou esperançoso com tudo isso. Alguns já estão falando que certos processos terão fim em fevereiro, outros início de março. Bom, certamente nós veremos quando isso chegar até nós. Até lá temos as notícias e todas essas informações para nos basear sobre toda essa distribuição global de prosperidade que está iminente nos dias de hoje para todas essas pessoas e tornando cada vez mais público às pessoas todos esses processos. Muitas coisas já estão sendo ditas por algumas mídias adquiridas, principalmente nos Estados Unidos, como a CNN, né? Que agora faz parte de uma grande aquisição de um outro multibilionário, ligado aí também a partidos com o Donald Trump, né? Então nós vamos observar aí também uma mudança, grande parte uma mudança na mídia, e também estamos para ver alguns projetos muito citados, que são os projetos Starlink, são os projetos que fornecerão essa tal internet mais rápida. Ainda estamos vendo que ela é comprável, mas eu acredito que os planos da aliança e os planos de Elon Musk seja fornecer isso gratuitamente às pessoas. Vamos continuar esperando que esteja disponível, e a princípio ela participa de todo o processo também, pois fornece uma grande quantidade de operações envolvidas na cadeia financeira, eu acredito, e são essas informações que nós temos, né, que ligeiramente eu leio aí para os meus amigos desse ladinho da tela. E eu tenho aqui algumas outras novidades, vamos lá? Tivemos muitas conversas com o pessoal do Iraque. As coisas definitivamente estão avançando. Muitos dos meus contatos iraquianos estão agora olhando para o início do mês de março. Depois de longas conversas com eles hoje, infelizmente estou concordando com eles. O fato de que o Iraque está oficialmente fora do capítulo 7 foi verificado com o reconhecimento da ONU. Isso só pode significar uma coisa: que tudo está resolvido com a Corte Mundial. Isso também significa que o Iraque começará a vender seus títulos governamentais para infraestrutura séria e propósitos humanitários no cenário mundial, com novas classificações e taxas atraentes. Significa também que a Corte Mundial e a ONU aceitam a nova entidade formada no Iraque, e essa entidade tem novos laços com a China e com a Rússia. Podemos esperar que novos acordos de tratado sejam compartilhados. Parabéns por um futuro muito esperançoso, povo iraquiano. Sim, eles estão fora do capítulo 7. Muitas histórias em suas principais notícias. Vai demorar um pouco para terminar esse processo e assentar o novo governo. Mas nos disseram que esse é o passo final, antes do lançamento no novo valor. O início de março é apenas uma semana de distância.
Tenho certeza que estamos certos em dizer que o Iraque está fora do capítulo 7. Eles anunciaram isso. O Iraque está realmente limpo e livre agora e estamos felizes por seu povo. Muitas ótimas notícias sobre o Iraque. O que está se desenrolando levará o RV e estamos quase lá. Aperfeiçoaremos a cada dia ainda a arte de sermos pobres e estaremos prontos para sermos ricos. Pode vir. Observamos alguns obrigacionistas com os títulos nos Estados Unidos chamados Omega Trusts. Eles já receberam seu pagamento, muitos deles serão bilionários, e eu continuo ouvindo que eles ainda estão no jogo. Eu ainda não vi nenhum, mas todos estes grupos vinculados a estes títulos estão em posição nos Redemption Centers. O que aconteceu com os contatos que tinham compromissos essa semana? Eles estão muito chateados, eu presumo. Bom, que bom que você fez essa pergunta. Eles não conseguiram manter esses compromissos com todos eles. Estou observando para ter uma atualização sobre quando é o próximo horário esperado. Você acredita que há um atraso? Não, eu não acho que haja um atraso. Acho que as coisas estão acontecendo do jeito que eles pretendem que aconteça. Nós só não sabemos quando é isso e sinto muito. Este plano não é divulgado, somente as notícias relevantes aos títulos. Podemos manter toda essa questão sobre as nossas consciências. Se os movimentos com títulos começaram, em quanto tempo você acha que o grande nível 4B pode receber suas notificações e marcar seus compromissos iniciais? Me disseram que a partir de 10 dias para agendar de 10 a 30 dias para agendar esses compromissos e cerca de 60 dias para fazer a troca. Tudo o que precisamos fazer é gerenciar essa grande expectativa, pois temos indícios de que os títulos começaram a pagar e normalmente isso levaria tempo e estamos vendo que isso está sendo adiantado com essas contas no banco. Observamos melhores notícias desses tempos, mais hipotecas sendo perdoadas. Agora o resto de toda essa necessidade, algo bom deve acontecer, espero que aconteça em breve. Com certeza há muita divulgação. Eles simplesmente compram essas notícias e alguns provedores nos passam. Tem que fazer uma diligência muito grande sobre os assuntos de RV. Isso não é para frustrar as pessoas. Devemos dar graças o tempo inteiro a Deus. As pessoas têm que parar de ficar chateadas quando as coisas não saem como elas querem. As coisas mudam o tempo inteiro e até isso acontecer, tudo isso vai acontecer. Eu sei que todos estão frustrados, mas concentrem-se nas boas notícias vindas. As coisas boas estão acontecendo. Eu penso, meus amigos, que às vezes seja mesmo frustrante concorrer com todas essas informações e seja frustrante estar presente em todo o processo do RVGCR, pois há anos e para alguns há décadas ele se arrasta. É uma questão de bom senso de cada irmão verificar se isso lhe cabe a uma questão de pensamento que vai fazer você ficar bem. Porque aos passos que isso vai acontecendo, como eu tenho plena consciência de que todos esses processos são reais, e eu sei que eles são reais, muito embora muitas pessoas não tenham tido a oportunidade de conhecer títulos e conhecer essas reivindicações, essas tais títulos e reivindicações que nunca foram pagos, mas, certamente, meus amigos, mas certamente eles são reais. E eles serão pagos. Eu, por pouco, 2 oportunidades eu tive de ver 2 títulos reais. 2 oportunidades. Um título do Zimbábue, de uma pessoa que me mostrou, e eu tive
um outro título da Black Eagle, que acredito que as pessoas conhecem como Águias Negras, né? Que eu também pude ver. E eu acredito na idoneidade desses títulos. Um deles eu tive a oportunidade de ver até assim diante de meus olhos. Então, meus amigos, crendo na possibilidade de que eles sejam líquidos, é que vivem esses detentores de títulos também, na esperança da reformulação do sistema financeiro, pois a possibilidade disso ser liquidado em moeda, de ser pago, né? Porque liquidado está sendo possível em moeda fiduciária, porque eles criam os fundos através do QFS. Esses fundos, se forem todos criados através do QFS, eles já estão com respaldo em ouro e sendo pagos em contas de nuvem QFS. Alguns valores podem estar bloqueados nas casas dos bilhões também, mas em moeda fiduciária. Então, ambos não têm autorização de giro de capital. Os fundos no QFS, então, poucos conseguem ver, né? Somente alguns grupos. Ainda estamos nessa fase, a fase de financiamento, de liquidez, de cascata. Pelo menos é o que eu vejo, né? Existem várias opiniões e opções de opiniões no mercado, né, gente? No mercado do YouTube, que eu digo. Porque hoje em dia, essas informações, algumas informações da maneira que elas são passadas, elas viraram meio que, né, algo mais possível e tangível, se assim eu posso me expressar. Mas assim, eu faço a seguinte diligência para as pessoas, né? Nós não temos que deixar esses processos nos abater. Isso tem que vir para nos construir, meus irmãos, e que nós tenhamos a esperança de dias melhores, de um mundo melhor. É com essa esperança que eu tenho de fazer algo humanitário também, não só para mim, para minha família, mas pelo próximo, né? E diante da atual situação que estamos, do atual sistema financeiro, do qual passa por grandes coisas, dos contratos com o Banco de Compensações Internacionais, com o Banco Mundial, que são entidades entidades dos quais as pessoas estão envolvidas em todos esses processos e que leem, sabem que essas entidades são corruptas, sabem que essas entidades manipulam a cadeia financeira global e elas precisam, toda a questão financeira reformulada precisa incluir, né, essas tais entidades fora de suas transações, de suas negociações, de suas governanças. Atualmente eu vejo uma posição, atualmente é o que eu li para vocês, que isso aconteceu, acredito, na madrugada do dia 21, se não me engano foi segunda-feira, né? Se não me fala a memória. Então, este contrato foi desfeito, né? Na verdade, ele tinha um período de validade. Então, as questões bancárias do mundo já não estão passando pelo Banco de Compensações Internacionais e também já não está passando pelo Banco Mundial. Consequentemente, há movimentações no Federal Reserve, os quais são muito citados aí por vários personagens, não só por mim na internet, né, meus amigos? E todos esses órgãos ligeiramente, lentamente dissolvidos, reformulados diante de algumas questões e algumas leis. E tudo isso, para mim, é o que inclina ao concretizar do GCR-RV e, consequentemente, a última etapa, uma das últimas etapas de todo esse processo, na minha concepção, sempre foi o pagamento dos vínculos, dos laços e dos títulos históricos. Na minha humilde concepção, gente. Só que o próprio Mark, se as pessoas vendo o meu canal prestam um pouquinho de atenção às vezes às palavras do Mark, quando ele fala que todas as obrigações, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, têm que ser pagas antes do reset. E eu, né, na minha humilde concepção, acredito, né, que isso também é uma coisa que não está bem definido. Nós não sabemos. Né? E hoje eu vejo claramente uma posição clara entre liquidez, porque pessoas conseguem ver fundos líquidos, mas somente as visitas bancárias,
Alguns já conseguiram o privilégio de movimentar entre alguns grupos, depois de muita briga no Redemption Center, muita briga, muito advogado, muita questão, não precisa, não sei o que, para adiantar os negócios. E alguns títulos com bilhões de dólares, eu acredito sim, que já foram movimentados por grandes grupos e grandes baleias, né? Que essas baleias aí que eu falo, que são grandes jogadores de RV que investiram muito em moedas, né? Que investiram em todas as situações, em títulos, moedas. E o que foi aparecendo, esses caras que têm dinheiro, que sabiam da movimentação, foram colocando dinheiro, investiram mais de 100 mil dólares em títulos, mais de 100 mil dólares em moedas. Tem baleias que investiram mais de 1 milhão de dólares, mais de 1 milhão de dólares em dinar. Então, gente, isso é muito sério. E é por isso que eu converso às vezes com esses detentores, porque eu sei que como existem nos Estados Unidos, aqui no Brasil também pode ter. Né? Isso muito nos interessa, porque o pagamento dos títulos, dos laços e dos vínculos históricos, que segundo o Marquise, que é um cara bem mais, eu digo até muito mais inteligente, sabe muito mais do que eu, né? Ele fala que isso vai ser pago antes do reset acontecer. Eu acreditava que o reset precisaria acontecer para que isso fosse pago. Mas nós temos que observar as notícias, porque isso também faz parte de um grande cronograma, do qual a gente não tem nem ideia, né? Desse cronograma, a gente tem as notícias, eu acredito nas notícias, mas o cronograma, geralmente, as redes de informações ao Kill ou alguma outra informação aliança, os militares da aliança, elas comunicam sobre essas agendas e que às vezes, muitas das vezes, não conseguem ser cumpridas, né? Porque ainda lutam com oposições da parte negra dos Illuminati, aí, que eu acredito também, e ainda lutam, mas eles lutam também para impor o The Global Currency Reset, não o The Great Reset, proposto pelo Fórum Econômico Mundial, e que está acontecendo um pouco, eles estão conseguindo introduzir parte dessa agenda que eles estão querendo na questão da paridade das moedas e do sistema. Eles estão lutando para não finalizar esses contratos, isso ainda está muito... Né, assim, foi finalizado, mas eles ainda têm algum poder e pelos próximos dias eles ainda vão relutar com todas essas questões dos pagamentos, das transações serem desvinculadas ao Banco de Compensações Internacional, ao Banco Mundial, ao Federal Reserve e outras questões, mas com o passar dos meses eles não vão conseguir mais essas autorizações, essa grande voz que eles ainda têm no sistema financeiro. E eu dei um prazo aí para toda essa desvinculação, acreditava que até o meio desse ano. Mas isso pode ser que ocorra antes, porque as notícias que estão por vir aí, todas essas questões estão muito iminentes. E parece-me que o Tesouro dos Estados Unidos, dirigido por uma grande mão forte, está tomando cabo de todas essas ações e forçando, inclusive, todos esses órgãos corruptos a serem dissolvidos, reduzindo seu pessoal, principalmente nos Estados Unidos, e também forçando as questões de Basileia ainda com os bancos, e dando um ultimato grande nos bancos dos Estados Unidos também, se eles não tiverem conformidade a partir daí, eles vão ter que fechar as suas portas, isso está acontecendo mesmo, né? Ainda eles estão com mandatos e ainda eles estão observando toda essa posição governamental, e está pegando todo mundo de surpresa, mas são movimentos necessários e decisivos à concretização do RVGCR. Eu acredito que 2022 será o ano de nossa vitória. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, ao infinito e além! E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Eu volto mais tarde com novidades. Continue se inscrevendo aí, meus irmãos, dando voz a esse grande conteúdo desses provedores. Você tem uma empatia com o irmão, com as notícias, dá a tua força, participa com a tua inscrição, com o seu like, com o seu comentário. Isso ajuda que o conteúdo chegue a outras pessoas que necessitem também de uma outra opinião, pois estão em dúvidas em algumas coisas. E eu procuro sanar as dúvidas em vídeo e estar em conectividade com as pessoas diariamente em vídeos. Então, me ajudem a encontrar novos amigos e tornar cada vez mais grandiosa essa família, e a ajuda de cada um é importantíssima. E eu volto mais tarde com novidades, né? Já falei, o irmão que quiser me dar a alegria gigantesca do meu coração de voltar e observar o meu conteúdo,
eu faço um convite especial e fiquem com Deus. Tchau, tchau, meus amigos. Deus abençoe.